Irmãos, eu gostaria de começar o devocional dessa noite, ou de hoje, lendo 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Eu sei que nós já lemos o texto de 1 Crônicas 26, mas eu gostaria de ler esse texto, porque diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu fiz questão de ler esse texto a princípio, ou no início do nosso devocional, porque ele nos faz lembrar quem nós somos. Quem nós somos, ou o que nós somos. Nós somos uma raça eleita, um povo escolhido de Deus. Raça eleita é isso, fomos escolhidos por Deus. Nós somos um sacerdócio real, separados para servir a Deus. Nós somos uma nação santa, santo porque fomos transformados e nossos pecados purificados pelo sangue de Cristo, para sermos santos, como santo é o nosso Pai que está nos céus. Nós somos uma propriedade exclusiva de Deus, fomos comprados por um alto preço que custou o sangue de Cristo. Então é importante lembrar quem nós somos ou o que nós somos, e lembrar o que nós somos nos ajuda a entender o texto que nós lemos nesta noite, de 1 Crônicas 26, e nos faz entender como esse texto se relaciona conosco, porque o que nós estamos vendo é que Davi estava preparando o reino para entregar a Salomão, cada pessoa sendo colocada no seu lugar, separada para servir a Deus. E os últimos textos que temos lido, de 1 Crônicas 23 até 26, fala sobre os levitas. E quem eram os levitas? Uma tribo de Israel separada especialmente para servir a Deus. Aonde? Na casa de Deus. E essa talvez seja a principal relação desse texto conosco. Da mesma maneira que os levitas foram separados para servir a Deus, nós também fomos separados, escolhidos, comprados para servir a Deus. Cada um de nós, todos nós, separados para servir a Deus. Então aqui vemos Davi organizando o reino, os levitas, aqueles que foram separados para Deus. E vemos então Davi separando os levitas ali pelos ministérios, pelo seu serviço, os porteiros, os guardas, vemos ali os juízes, os oficiais, vemos também os tesoureiros, aqueles que estavam guardando os tesouros da casa de Deus, que nós chamamos de tesoureiros. Então lá estava cada um ocupando o seu papel. E ao ler isso, percebemos como é interessante o que Deus nos ensina através disso. Porque nós percebemos nesses detalhes os porteiros, os guardas, os tesoureiros, os oficiais, os juízes, percebemos que cada um estava ocupando o seu papel, separados para servir em áreas distintas. E é interessante que na obra de Deus e na casa de Deus não é diferente. Há sempre alguma coisa, ou um cargo, ou um ministério esperando por você, ou esperando por mim, onde nós podemos servir e devemos servir a Deus, mas sempre há algo esperando por você. O que nos faz entender, olhando para 1 Crônicas 26, que não importa o que você está fazendo, se você está servindo a Deus, não importa o que você está fazendo dentro da casa de Deus. O que mais importa não é o que você faz, é se você faz. E talvez essa seja a frase que deve ser gravada em nossos corações. A lição que precisamos aprender nesta noite, ou uma das lições, olhando para esse texto, é que o que importa não é o que você faz, mas se você faz. Porque independente se você é um porteiro, ou se você é um guarda, ou se você é um zelador, ou se você é o pastor, o pregador, o mensageiro, ou o dirigente, aquele que dirige o canto na igreja, ou se você é um músico,
instrumentista tocando ou cantando, não é isso que importa. O que importa é se você está servindo a Deus e de que maneira você está servindo a Deus, porque nós vemos que os músicos também foram separados, mas aqui estão os outros cargos, descritos ou separados por Davi, para servir dentro da casa de Deus. Que fique claro, para servir dentro da casa de Deus. Fomos chamados para servir. Deus nos escolheu, Deus nos capacitou, porque segundo a sua graça e como lhe apraz, Ele distribuiu dons. Você pode ler isso em Romanos capítulo 12, você pode ler isso em Efésios capítulo 4, você pode ler em 1 Coríntios capítulo 12 a 15, e você vai ver que Deus distribuiu conforme lhe apraz, conforme a sua vontade, dons para cada um dos seus filhos, para cada um dos seus servos. E qual era o propósito? Para que esses dons pudessem ser usados dentro da casa de Deus, servindo uns aos outros, para promover a nossa edificação e o nosso crescimento. Notaram a semelhança? Lá estavam os levitas, sendo separados para servir. Eles não escolheram em que área servir, eles foram designados, e para eles não importava em que área estariam servindo, importava estar servindo. E é interessante como este pensamento se encaixa com o Salmo de número 100. Você já leu o Salmo de número 100? Ele começa dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor. Abra lá no Salmo de número 100. 100. Salmo de número 100, versículos de 1 a 3, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Assim como os levitas, nós somos o seu povo, pertencemos a Deus. Por isso devemos fazer o que o Salmo diz e o que nós estamos aprendendo em 1 Crônicas 26, a servir a Deus com alegria. Não importa qual seja a área, o que importa é estar servindo a Deus. Do contrário, você não pode dizer por aí que você é um servo de Deus, porque servo é aquele que está servindo. Eu também sou servo de Deus, e você encontra muitos que dizem isso: eu também sou servo de Deus. E o que você está fazendo para Deus? Se a resposta é nada, então é porque de fato você não é um servo. Se fosse, estaria servindo. Mas voltando para o texto, essa não é a única coisa que nós observamos, que eles estavam servindo a Deus, cada um no seu ministério, cada um na sua área específica. Porque, como eu disse, há um lugar esperando por você, pode ter certeza. Há muito que pode ser feito dentro da casa de Deus, esperando por você. Basta que você tenha a disposição de servir a Deus com alegria, sem se preocupar qual seja a área, porque infelizmente vivemos uma sociedade que nos ensina diferente. O que importa é se o lugar em que você vai estar servindo, trabalhando, exercendo o seu dom, dá status, ou se é bem remunerado. É o que aprendemos na sociedade, mas não é assim dentre vós, disse Jesus. Aquele que quiser ser o maior será o servo de todos. Não é isso que importa, se você vai ser reconhecido ou não. O que importa é se você está servindo a Deus ou não. É isso que importa. Mas olhando ainda para 1 Crônicas 26, esse não é o único detalhe que nós percebemos, que eles estavam sendo separados por ministério, área de serviço: porteiros, tesoureiros, juízes, oficiais ou guardas das portas. Não é isso, não é a única coisa que nós percebemos aqui. Nós percebemos mais uma vez que 1 Crônicas 26, assim como 25, enfatiza que eles foram sorteados sem fazer distinção entre grandes e pequenos. Então,
Ao se tratar, ou tratando do serviço na casa de Deus, nós percebemos que não importa qual é o serviço, o que importa é você estar servindo. E percebemos que não importa se você tem aptidão ou não, você deve servir. Nota bem aí o versículo 13, 12 e 13, 1 Crônicas 26. Eu ia falar o versículo 8, mas o versículo 8 é de 1 Crônicas 25, versículo 8. E você vai notar a semelhança entre esses dois textos. 1 Crônicas 26, versículo 12 e 13 diz assim: a estes turnos dos porteiros, isto é, a seus chefes, foi entregue a guarda para servirem como a seus irmãos na casa do Senhor. Não está errado, não é para servir com os seus irmãos, é como os seus irmãos. Seus irmãos já estavam servindo e eles precisavam servir também. Por isso foram escolhidos ali os porteiros e os guardas para servirem na casa do Senhor. Para cada porta deitaram sortes para designar os deveres tanto dos pequenos como dos grandes, segundo a sua família. Aí sim, agora leia 1 Crônicas 25, versículo 8. Aí diz assim: deitaram sortes para designar os deveres tanto do pequeno como do grande. Todos devem servir. Você deve servir. Eu devo ter essa prontidão para servir. Não importa se aos nossos olhos somos grandes ou pequenos, se temos grandes habilidades ou se não somos tão habilidosos, não é isso que importa para Deus. O que importa é a disposição do seu coração. Eu quero servir. Eu não sei direito ainda o que eu posso fazer e como vou fazer, mas eu quero servir. Pequenos e grandes. O versículo 8 termina dizendo: tanto o mestre como o discípulo. Você deve ter lido. Tanto o mestre como o aprendiz foram separados para servir de igual maneira, lado a lado, juntos na casa de Deus. Fomos chamados e separados para servir ao Senhor, não importa em que área, o que importa é se estamos servindo. E o que Deus vai levar em conta é a disposição do seu coração. Não se você é grande ou pequeno, não se você sabe bem ou se você não sabe, mas se você tem disposição. Aqui estavam estes homens, pequenos e grandes, lado a lado, dispostos para servir. E é exatamente o que Deus espera de mim e o que Deus espera de você. Que tenhamos essa mesma disposição para servir ao Senhor. A mesma disposição. Lá em Pedro, mais uma vez na carta de Pedro. Primeira Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Sobre o dever do crente servir, até de servir uns aos outros. Pedro diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Dispenseiro é mordomo, aquele que usa aquilo que lhe foi confiado para exercer o seu ofício. O dom que temos não nos pertence, foi Deus que nos deu, e deve ser usado para a glória de Deus. É nesse aspecto que nós somos como mordomos, apenas usando o que Deus já nos deu. Então ele diz: servindo uns aos outros como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam, e é interessante essa parte, na força de quem? Na força que Deus supre, na força de Deus. Força é poder, é capacitação, é capacidade, de acordo com o que Deus lhe deu, não vem de você. Por isso não importa se você é grande ou pequeno, importa a disposição do seu coração. E se o seu coração estiver nas mãos de Deus, pode ter certeza, Deus vai capacitar você, e Deus vai usar você. Basta que você tenha a disposição de dizer:
eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, envia-me a mim. Foi o que disse quem? Isaías. Quando ele ouviu Deus dizer a quem eu enviarei. Tinha tantos anjos voando de um lado para o outro, tantas pessoas que talvez aos olhos, seres, celestiais, que aos olhos de Isaías seriam mais capacitados, tanto que ele até reconhece: quem sou eu, não é? Um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios. Quem sou eu para fazer algo desse tipo? Mas Deus perguntou: a quem eu enviarei? Ele disse: envia-me a mim. E um anjo foi enviado da parte de Deus, lhe tocou nos lábios com uma tenaz, e ele foi purificado, separado para servir a Deus. E não foi o único. Quantos disseram: Senhor, no passo de uma criança? Moisés, Jeremias e tantos outros profetas: Senhor, eu não sei falar. E Deus diz: quem foi que fez a boca, Moisés? Quem fez a boca? Vai e fala, eu serei com a tua boca. E talvez essa seja a lição para nós. Não importa se você é grande ou pequeno, Deus quer ver você servindo, todos participando. Basta que você tenha disposição, e o mais, deixa Deus fazer. Pedro diz: faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E como é que ele termina esse verso? Amém, assim seja. Essa deveria ser a expressão presente no nosso coração. Amém, Senhor. Se o Senhor quer me usar, eu estou pronto. Se o Senhor quer me usar, eu estou pronto. Eu não sei o que fazer e como fazer, mas estou pronto. E deixa Deus fazer. Deixa Deus agir através da sua vida. Então, voltando para 1 Crônicas 26, nós percebemos aí como é maravilhoso nós olharmos para textos como este e ver que há uma semelhança conosco. Ali estava um povo separado por Deus para servir a Deus, cada um numa área específica. Eles não estavam disputando que área deveria servir, estavam apenas servindo. Eles não estavam preocupados se tinham capacidade ou não, eles estavam ali dispostos para servir, se colocando à disposição de Deus para servir. E isso é o que nós precisamos aprender nas nossas vidas. Fomos separados, comprados por um alto preço, somos chamados de raça eleita, um sacerdócio real, uma propriedade exclusiva de Deus, para fazer a vontade de Deus, para servir ao Senhor, com a mesma disposição, sem nos importar em qual área, apenas servir a Deus, porque é o que realmente importa, se estamos servindo. E olhando para esse texto, quando nós lemos 1 Crônicas 26 com bastante atenção, nós percebemos que há uma palavra que se repete para falar destes homens, e que talvez nos faça entender que a qualidade que eles tinham é exatamente o que nos falta hoje. Para poder servir a Deus, não falta apenas disposição, ou a compreensão de que o que importa não é a área, mas servir. Eles tinham uma qualidade especial que é necessária em todo servo. Para servir a Deus, é necessário ter coragem. Para servir a Deus é necessário ter coragem, para se humilhar, mesmo que seja para fazer algo que o diploma não permite. A posição social parece ser loucura, porque assim fez Paulo, não é? Ele rejeitou todos os valores deste mundo para se submeter à vontade de Deus, e é necessário ter coragem para fazer isso. Considerar o que é valioso para o mundo como algo que não tem nenhum valor para nós. É necessário ter coragem. E para servir a Deus, sem dúvida, é necessário não só disposição, mas ter coragem.
E você nota aí em 1 Crônicas 26, que a maioria desses homens foram considerados homens valentes. E essa é uma expressão que se repete várias e várias vezes nesse texto. Olha comigo o versículo 6. Nós vamos ler o versículo 6 e 7. E aí depois eu vou dizendo os outros versos e você vai me acompanhando. Os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Eusabade, cujos irmãos Eliú e Semaías eram homens valentes. Todos estes foram dos filhos de Obed-Edom. Eles, seus filhos e seus irmãos, eu disse que ia começar no 6, comecei no 7, a confusão foi minha. Então voltando para o 6, diz: também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Versículo 7, os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed e Eusabade, cujos irmãos Eliú e Semaquias eram homens valentes. Todos estes foram filhos de Obed-Edom, ele, seus filhos, seus irmãos, homens capazes, robustos para o serviço, ao todo 62. Os filhos, versículo 9, e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. Vocês perceberam quantas vezes apareceu só aí a palavra valentes? Talvez a melhor tradução para robusto também, valente. Aí você pula lá para o versículo 30 ao 32. Dos Hebronitas foram Asábias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que superintendiam Israel, além do Jordão para o ocidente, em todo o serviço do Senhor e interesse do rei. Dos Hebronitas, Jereías era o chefe. Quanto aos Hebronitas, suas genealogias e famílias, se fizeram investigações no 40º ano do reinado de Davi, e se acharam entre eles homens valentes, em Jazer de Gileade. Seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes das famílias. E o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Está a explicação por que eles estavam ali prontos para servir. Porque eles eram homens valentes. Talvez possamos entender com base nisso que servir a Deus não é para covardes, só para valentes. Pessoas que têm coragem de dizer não para as coisas do mundo, para dizer sim para as coisas de Deus. Que encontram tempo para servir a Deus, porque isso requer coragem também. De dizer não para o desperdício de tempo que nós temos ao longo do nosso dia para as coisas do mundo. Porque muitos justificam, não posso servir a Deus porque estou ocupado, trabalhando. Passo a semana toda trabalhando, servindo ao mundo e não tem tempo, na verdade, coragem, para ter tempo para servir a Deus. Então, olhando para esse texto de 1 Crônicas, vendo tudo o que nós percebemos ali, percebemos que nós precisamos de fato ter coragem. Coragem, bravura, ousadia, determinação para servir a Deus. Com as qualidades que Deus nos deu, que nós temos, e onde quer que seja necessário. Precisamos ter, eu vou repetir, coragem para servir a Deus, com as qualidades que Deus nos deu, que temos, e onde quer que seja necessário. É isso que aprendemos olhando 1 Crônicas 26. Que essas lições possam ser guardadas em nossos corações, e possamos servir a Deus como nos ensina a sua palavra, com alegria, de forma agradável ao Senhor. Só concluindo, o Salmo de número 2, versículo 11, fala não apenas de servir a Deus com alegria, mas servir a Deus de forma agradável ao Senhor. Salmo de número 2, versículo 11: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Temor é zelo, cuidado.
sabendo que estamos servindo ao Senhor e não podemos servir a Deus de qualquer maneira, porque Deus odeia a quem faz a sua obra de qualquer maneira. Então que Deus possa despertar os nossos corações nessa noite e possa nos dar de fato coragem para servir a Deus com os dons que Ele nos deu e onde quer que seja necessário. Que Deus nos abençoe.